Hoje eu vejo o meu acidente como uma das melhores coisas que aconteceu comigo. E é difícil falar isso. Porém, se acontecesse de novo, que eu possa, sabe, falar, hoje eu não vou correr. Deixa eu voltar para casa, para minha família, para minha filha, quem sabe na próxima. Vamos para mais uma entrevista. Hoje eu tô com o Alex Schultz, ele que é um cara de moto, piloto, né? O cara da adrenalina, da corrida, mas também é um cara da passarela, um cara da moda e também é um cara da comunicação. Olha quanta coisa bacana que ele veio aqui compartilhar com a gente hoje. E eu quero saber mais desse mundo da moto. E aí, Alex, tudo bom? Tudo bem, prazer, muito obrigado do convite de estar aqui, parabéns pelo trabalho, por tudo que você vem realizando, é uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco das coisas que a gente faz e acima de tudo gosta muito do que faz, sou apaixonado por fazer qualquer uma dessas atividades e estamos aqui para auxiliar e compartilhar o melhor que for possível. Que legal, Alex, eu que agradeço aí você ter aceitado o convite, veio lá de Indaiatuba para São Paulo aqui compartilhar um pouco de conteúdo. Alex, para começar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte: onde é que fica o para-choque da moto? Todo mundo pergunta, né? Cadê a parte do para-brisa? Infelizmente, né, eu acho que associado, né, à liberdade que todo mundo imagina, vê, ou todos os próprios motociclistas ou pilotos sentem da liberdade, tem esse paradoxo do para-choque, né? O para-choque somos nós, né? A gente tem que tomar maior cuidado porque em qualquer acidente, qualquer queda, não vai ter um airbag, né? Ali não vai ter nenhuma coluna, nada que nos proteja. Então, já de cara, o que eu compartilho com você e para todos os motociclistas e piloto é que tanto na rua, para você se deslocar, para um trabalho, os motoboys, os entregadores, ou para quem vai para o trabalho ou para o fim de semana curtir, é sempre bom ter uma consciência de que você já vai ser rápido do que qualquer outro transporte que exista. Você vai ser mais rápido que o carro, que o metrô, que o ônibus, enfim. Você só precisa lembrar desse para-choque aí que é você mesmo. Então, a integridade física é fundamental. Você precisa sair do destino A e vai chegar até o destino B, lembrando que você só precisa chegar inteiro, intacto. Você já vai ser rápido, já vai se divertir, vai ter liberdade. Só que eu acho que a grande mensagem para quem gosta das duas rodas é essa integridade. Eu preciso chegar inteiro lá. Chegou inteiro, você se divertiu no caminho e minimizou os riscos, né? Eles existem, mas você minimiza. Ô Alex, agora, o que te faz, né? O que te motiva a subir em cima de duas rodas e competir com outras pessoas? É adrenalina, é liberdade? O que é? Aí vem a loucura ainda maior, né? Poucos entendem, né? Minha família também pergunta, todos os amigos perguntam. Eu acho que existe também, assim como na vida, no mundo da competição, uma dualidade muito grande entre você buscar a luz, né? O prazer, a adrenalina, todas essas sensações, e a sombra é todos os riscos que isso ocorre. E a gente tem que sempre pesar aí para saber que caminho que você está indo, ou qual é a sua intenção. É óbvio que estar ali para competir, primeiro começa que, acho que a grande expansão da consciência, pelo menos para mim, foi sair das estradas. Então, imagina que em 2009 eu gostava das estradas. Isso te leva a querer infringir a lei, né? Porque você não vai andar com uma moto 1000 cilindradas a 110, 120. Então, muitos dos motociclistas passam rasgando na estrada e você vê e assusta. Eles estão mais de 200 e muitos gostam do 299. Tem até clubes de 299. E eles vão buscar serras para ter esse tipo de adrenalina. Na minha visão, o que tem de melhor a moto é fazer curva. É você desafiar a física mesmo, a habilidade do pneu, a inclinação, enfim. E aí as pessoas vão para a serra para desafiar isso. Porém, esquece que ali tem um monte de carro vindo, tem um monte de gente que você não sabe se ele vai estar no celular ou não. Tem animal cruzando a pista, tem pedra, tem óleo, enfim. Tem um monte de adversidade que pode ser que essa pessoa nem volte para casa. Então, assim, em 2009, quando eu fui para o autódromo a primeira vez, já na hora bateu que você pode fazer da sua motocicleta um esporte. Então, você vai para um ambiente seguro e controlado, porque é uma mão só, o sentido é feito toda a sinalização com bandeiras, existe uma UTI ali, ambulância, você
qualquer acidente, você está totalmente equipado, você não pode entrar na pista se não estiver totalmente equipado, macacão, capacete, bota, luvas, protetor de coluna, tórax, enfim. E se deu qualquer coisa ruim, em 30, 20 segundos a ambulância vai estar te atendendo. Então você pode até ser reanimado numa extrema urgência e aí você está mais seguro, digamos assim. Na minha visão é essa. Porém, ainda assim, dentro do ambiente do esporte, você pode ainda minimizar os riscos. E essa acho que é uma busca individual de cada um, que aos poucos tem que ser mais coletiva para a gente evitar algumas tragédias e algumas coisas que acontecem no esporte, infelizmente. Cara, você está trazendo essa questão da segurança. Sim. E a gente estava conversando aqui antes de gravar do acidente que teve agora, recente. Sim. No moto... Cara, eu esqueci o nome do... Moto 1000GP. Moto 1000GP, exatamente. Que foi agora, que o programa a gente está gravando, mas acabou de ser o acidente. Você estava lá, é isso? Exatamente. Você estava competindo? Estava. O que aconteceu nesse acidente? Foram 2 colegas meus, né? Um eu conheço há mais de 10 anos, corro com ele desde 2012, 13, disputamos muito junto, uma figura incrível, André Veríssimo. E nesse caso em específico, foi realmente um acidente, uma fatalidade. Para quem acompanhou, né, a gente está sob a luz desse evento agora, tá muita coisa sendo discutida, mas ali nada da organização poderia ter mudado, sabe? Nada em relação à pista poderia ter mudado. Em vários ambientes existem esses riscos do ambiente da pista, ou alguma falha técnica, ou de organização, mas sob esse acidente específico, infelizmente ali foi uma fatalidade onde nada possa ser feito, a não ser essa busca da consciência mesmo que a gente vem falando. Eu acredito que um bom trabalho que pode ser feito, e é trabalho de formiguinha, né, aos poucos, é do atleta, aos poucos, ir ganhando essa consciência da integridade física dele e do próximo. Não que isso mudaria o acidente, mas se a pessoa, né, se o atleta vem ganhando esses valores, vem enraizando dentro dele a preocupação de voltar para casa, a preocupação de estar inteiro, a preocupação, o cuidado com o próximo, eu acho que aos pouquinhos isso daí tende a minimizar os riscos. Eu não sei em quanto tempo e não sei como que vai ser a profundidade dentro de cada atleta e piloto. Mas por eu ter sofrido um acidente, já tive uma experiência de quase morte e voltar não foi fácil, sempre tem desafios, mas ainda assim, eu não gostaria de ser uma pessoa frustrada, né? Aos 50, 60, 70 anos, eu voltei para a coisa que mais me motiva a viver, que é a motovelocidade. Eu acho que eu vim, ou pelo menos venho buscando, tentando vir com essa leve modificação do cuidado, de não precisar competir a qualquer custo. É claro que o troféu está lá, o pódio está lá, é um objetivo de todo mundo, mas não necessariamente você pode, sabe, aquele a qualquer custo. O qualquer custo é aumentar os seus riscos num ambiente que já é arriscado. Então, assim, a qualquer custo é você não lembrar que você quer voltar para casa, para a família, para o seu trabalho, se você não for só atleta profissional. E tem um monte de colega ali, os adversários, que também têm uma vida. Então, eu acho que a grande semente, à luz de todos os acidentes que eu acompanho nesses 14 anos da motovelocidade, é que, ainda mais se trabalhar com criança, né, ou com jovens, assim, é lembrar disso, que às vezes a gente brinca sempre que a melhor volta é a volta para casa. Então a gente não precisa ir num aspecto meio suicida, sabe? Tem que ser uma coisa mais, sabe? Eu vou me divertir, eu vou evoluir. Tem até a palavra flow que eu falo muito, né? Que é você conectar com algo maior ali. E essa é a minha maior sensação, que o flow para mim é melhor que o troféu. E tem a base da palavra competir, eu vou até me estender para falar para você, que eu acho que é uma coisa bacana. A gente deturpou nos últimos anos, e eu não sei o porquê das raízes, eu não sei se é as marcas, se é o sistema, né, consumista ou não. Mas a palavra competir vem do latim competere. Competere significa buscar juntos. Então é procurar juntos. Se você entra num ambiente, aí pode ser profissional, numa empresa legal, aqui com seu pai ou qualquer seus clientes que sejam bons, a ideia do procurar juntos é você evoluir você mesmo através das pessoas boas. Sabe quando você pega um pouquinho, aquele cara deu uma dica, nossa, ele olhou para a câmera de um jeito que faz sentido, a forma, enfim, a gente sempre está absorvendo um pouquinho e através dessas pessoas boas, né, você eleva você mesmo, então existe uma evolução pessoal. Então o competir, né, o competir é você procurar o seu melhor.
E a gente perdeu isso um pouco, porque hoje você vê você querer ser melhor que o outro. Eu quero ser melhor que o Fernando, eu quero ser melhor que Ciclano, sabe? O ego tá mais aflorado, óbvio, mas perdeu essa história de trazer o seu melhor potencial, ou melhor na próxima etapa, ou na próxima corrida, e isso ser, sabe, um círculo virtuoso. Eu acho que isso também é uma das coisas que precisa ser repensada, porque na Grécia Antiga, o cara que ganhava as Olimpíadas ou as competições, o vencedor, mesmo com as folhas lá de louros, ele ajoelhava perante os adversários. Porque ele só chegou naquele extremo de ser vencedor porque os outros caras eram muito bons. Então essa reverência, sabe? Se eu vou bem lá na corrida é porque os outros caras foram muito bem também, quem você brigou. E eles tiraram o meu melhor potencial. Então eu acho que isso também é uma coisa que vale, sabe? Trazer à tona sobre qualquer esporte. Na vida mesmo, mas também com esse cuidado maior. Cara, então, você trouxe uma coisa interessante que é o seguinte, e você até comentou, um dos caras era meu amigo e tal, a gente corria junto e tal. Então, assim, quando vocês estão correndo, vocês estão competindo entre si, mas isso não quer dizer que vocês sejam inimigos. Não. Talvez tenha, às vezes, uma desavença ou outra, né? Como em qualquer outro lugar, e às vezes você não se dá muito bem com fulano ou ciclano, e aí existem as outras pessoas mais próximas. É isso. É isso. Né? Vocês não são inimigos, não estão ali pra se matar, vamos dizer assim. De jeito entendeu? nenhum. Eu acho que a grande luz do que você falou é isso. Não são inimigos. Não precisa ser inimigo. Você tá numa competição para extrair o seu melhor. E todos que estão ali, por mais que atrás nos boxes está se abraçando, pode ser que a gente esteja abraçando, conversando, é óbvio que quando você entra ali, ainda mais no esporte individual, que você acopla, né, na moto e derrete ali tudo, baixou a viseira, é um foco, uma concentração única ali. Quando você atinge o flow, você nem lembra seu nome, seu CPF, seus boletos, nada. Você está conectado com uma força maior, pelo nível de concentração, exigência de habilidades, através do desafio, tudo. Mas ninguém ali tem que ser seu inimigo. As pessoas, você tem que estar com os melhores. Quanto melhores forem seus adversários, mais vai te evoluir. Só que as pessoas não veem por esse lado. Não tem que ser inimigo, não tem que querer fechar, não tem que querer brigar ou correr um risco de acidente. Você tem que ir ali e falar, eu tô aqui nos bons porque é aqui que eu vou melhorar. Ô Alex, agora você trouxe uma questão do acidente que você falou que a organização ou não teve alguma coisa que poderia ser feita para realmente foi uma fatalidade. Então, até para o pessoal entender, quem não acompanhou, um dos motociclistas caiu e aí veio o outro e pegou ele, certo? Eu não acompanhei muito foi um atropelamento. Mas eu acho que foi isso. E aí, a gente tem um caso, que é o caso do Ayrton Senna, por exemplo. Que ele, depois que teve o acidente dele, muita coisa foi melhorada. Porque o acidente dele poderia ter sido evitado pela organização ou pelas circunstâncias ali da questão, né? Sim. O maior exemplo que a gente tem, né, mundialmente falando, foi o caso do Senna. Então, no fim de semana daquele fatídico, né, 1 de maio de 94, que eu lembro, por mais que eu era criança, quem não lembra, né, qualquer idade, realmente mexeu, não só com nós brasileiros, mas com o mundo inteiro. Eu acho que naquele momento ele teve a dualidade dele interna, sabe? Ele estava ali simplesmente, nossa, vou, não vou, desisto, não vou. E aí já tinha tido uma perda no mesmo fim de semana que ele ficou abalado, ele já não estava achando seguro o suficiente o circuito, nesse caso, que ele podia ser evitado, só que existe esse sistema maior, né, da competição. Quando a gente fala de Fórmula 1, está falando da organização máxima do esporte, né, em relação a dinheiro, a investimento, patrocinador e tudo. Eu acredito que para aquela ocasião, o foco dele estava tão fechado, né? Às vezes o foco nos limita também, né? Às vezes a gente tem que ter uma visão mais periférica para entender tudo que está acontecendo. Naquele caso, talvez ele estava extremamente focado, preocupado, porque dava para ver as imagens, né? Tem relatos dele e tudo, mas ele não conseguiu dizer não devido às circunstâncias dele ser um ídolo, né? Um astro perante a Fórmula 1 para o mundo inteiro, para a equipe dele, para os patrocinadores, enfim. Eu acho que recentemente a gente teve vários atletas, até em Olimpíadas, em Mundial, desistindo, né? Falando que não dá, porque tá pressão, tudo. E eu acho que ele não conseguiu dizer não naquele momento. Ele não tinha noção de que poderia acontecer com tudo, mas foi a maior lição, né? Dele ter ido, não querendo ir. E aí acabou tendo uma fatalidade, acidente dele, e depois dele não teve mais falecimento e morte
na Fórmula 1. Agora, você trouxe essa questão, né, de o pessoal às vezes procurar umas pistas, aí Sim. vai na serra e tal, sim. né, pra se divertir, porque Sim. adrenalina e tudo mais. E você falou que, cara, o melhor dos mundos é quando você tá num ambiente controlado, Exatamente. que você entende que não vai vir um caminhão contra você, não vai ter um bicho passando na pista e qualquer coisa do tipo, né? Mas teve uma situação, cara, um rapaz que estudou comigo no colegial e ele adorava moto, essas coisas assim. E ele era um cara até, pilotava já a moto e tal. E ele ia, quando ele ia brincar, ele ia no autódromo Sim. de Interlagos brincar e tal, né? E ok, tá num lugar controlado e tudo mais. E aí ele pegou uma moto de um amigo. Ah, cara, minha moto, vocês estão, não sei o que, papapá. Ele, vou dar uma volta. E aí pegou a moto pra dar a volta, que não era uma moto dele. Cara, ele caiu, escorregou, alguma coisa assim. Só que aí ele foi pro guarda-rail e a moto veio em cima dele. Bateu nele. E bateu nele, então. E foi morte instantânea, assim. Ele ficou lá. Foi instantânea, né? Cara, mesmo nos ambientes seguros e controlados, Sim. ainda pode acontecer uma coisa muito... E nem era uma competição, né? Era um track day, né? Normalmente a gente fala... Track day é igual bateria de kart, né? Vou lá, pago uma diária e testa. Chega nesse momento que a gente tá falando, seu amigo, conhecido, e infelizmente eu já vi vários, principalmente em Interlagos, tanto em track days quanto em competição, que a pessoa, ela tem que... No caso dos atletas, né? Eu vou falar a minha opinião. Ela tem que enxergar como assim, o risco da vida, ela existe por si só, né? Por exemplo, eu tive o meu acidente, que foi em 2017, foi em Interlagos. Realmente foi um acidente e eu caí a perto de 150 e fui escorregando pelo asfalto até bater na barreira de pneus. Igual leg press, assim. Tá. E aí tive uma fratura exposta no fêmur, que explodiu o osso, depois um coágulo no cérebro, enfim, perdi bastante sangue, aí me reanimaram em 30 segundos. Lá mesmo na pista? Lá mesmo, então, em 30 segundos a ambulância estava lá, já estavam me reanimando, aí teve que esperar as coisas melhorarem para poder transferir para o hospital. Aí UTI, aquelas coisas, e aí voltou. Então o que eu penso? Provavelmente, a gente nunca vai ter certeza disso, todos nós estamos numa certa fila, né? Essa fila é a fila da passagem para o próximo... A partir do momento que você nasce, você já entrou na fila. Exatamente, né? Tem muita gente que fala, qual que é o oposto da morte? Tô perguntando para você. Mas tô falando para você, qual é o oposto da morte? O oposto? É o oposto. Oposto. É vida. Isso. Viver. Não é. Não é? Então, todo mundo briga. O oposto da morte é o nascimento. É uma pira isso. Porque uma vez eu escutei, porque dizem, né, que você começa a valorizar mais e apreciar mais a vida quando ela bate na portinha ali, ou quando você enxerga ela de perto. Então, estudando tudo isso, num processo que você vai profundamente mesmo, o oposto da morte é o nascimento, são as garantias, né? A gente estava lá e nasceu. Aí o meio disso tudo, aí sim é a vida. Porque isso já aconteceu, nascemos. Isso aqui vai acontecer, não tem como fugir. O meio é a vida, que é a parte que a gente tem que aproveitar e fazer o que gosta, o que ama, desenvolver de acordo com a sua filosofia, a sua religião, enfim. Isso foi o que comecei a validar para mim depois do meu acidente. Então, nesse caso do seu amigo lá, é assim, você tá numa fila que realmente, né, tá em vida. Você só não sabe quando que vai ser essa passagem. Pode ser com 80, 90, cheio de saúde, pode ser que seja uma doença. Enfim, várias coisas podem acontecer. A minha visão é que mesmo estando lá no ambiente que é seguro e controlado, existem os riscos, assim como a gente sai aqui na rua. Se você andar lá do lado de um banco, pode ter um tiroteio, Sim. E aí pode vir um carro desgovernado, um bêbado na contramão. Enfim, só por estar vivo, corremos esse risco. Mas para mim, o que pode ser feito é justamente isso. Como é que eu minimizo, além de estar num lugar seguro e controlado, eu minimizo as minhas ações, as minhas atitudes, a minha intenção. E aí é onde eu acredito numa formação. Eu estou entrando num projeto bem legal com a Yamaha, que vai ser instrutor de crianças de 9 a 15 anos. Oh, que legal. Muito legal. Então são crianças, cara, crianças. Olha a responsabilidade. Acabamos de vir de um acidente. Ainda assim, são mais holofotes sobre o que eu acredito que é importante. Que é isso, essa integridade física, você saber dos riscos, ter esses valores, não se botar a qualquer custo pela sua vida ou do outro, minimizar. Vai estar lá, vai ter risco, mas como que a gente minimiza? Eu acho que isso para mim é o que mais
vem aflorando para poder compartilhar. Muito bom, Alex. Eu tô gostando muito do nosso bate-papo, mas quero chamar agora o Thiago Uberreich falando um insight dele, alguma coisa aí sobre Copa do Mundo. Ele que é um grande conhecedor de toda a história aí da Copa. E aí, Thiago, o que você tem pra gente hoje? Bom, na história das Copas do Mundo, que começa em 1930, você sabe quem foi o primeiro campeão, o primeiro bicampeão, o primeiro tri, o primeiro tetra e o primeiro penta? Pois é, o primeiro campeão é o Uruguai, em 1930, na primeira Copa do Mundo. Depois veio a Itália com o primeiro bicampeonato. A Itália ganhou nas duas Copas seguintes, 34 e 38. O Uruguai iguala o bicampeonato da Itália em 1950 e depois todos os próximos recordes são do Brasil. O Brasil é o primeiro tricampeão, lembrando que o Brasil já tinha igualado o bicampeonato em 58 e 62. O Brasil chega ao tri inédito em 1970, tanto é que pelo regulamento da época, a seleção que ganhasse 3 vezes a Copa do Mundo ficaria em definitivo com a taça Jules Rimet, e foi o que aconteceu com o Brasil. Essa taça depois foi roubada em 1983 no Rio de Janeiro, mas essa é uma outra história. O primeiro tetra também foi o Brasil, 24 anos depois da conquista de 70, estamos falando do tetra em 1994. E o único penta até hoje, e o primeiro e único penta, é justamente o Brasil, quando ganhou a Copa de 2002. Esse é um recorde que ainda não foi atingido por nenhuma outra seleção, só a Alemanha e a Itália podem chegar ao pentacampeonato, assim como o Brasil é lá na Copa de 2026. Então, por enquanto, esse recorde está com a seleção brasileira. Muito bom, Thiago. Obrigado. E olha, você também pode conhecer mais sobre Copa do Mundo. O Thiago tem um livro muito bacana que é a Biografia das Copas, que fala sobre todas as Copas, e ele tem também uma trilogia de todas as Copas em que o Brasil foi campeão. E agora ele está escrevendo o 4º livro, que é a respeito do tetra. Então, muito bacana, você pode procurar aí, dá no Google aí, Thiago Uberreich, a biografia das Copas, e aí você vai conseguir achar também os outros livros deles que são muito bacana. Ô Alex, agora eu queria saber o seguinte, existe alguma conexão entre o piloto e a moto durante a corrida? Porque é o seguinte, muita gente fala que às vezes quando a gente está no carro, né, o pessoal fala que o carro acaba sendo uma extensão sua do seu corpo. Então, por isso que às vezes o pessoal fica muito bravo quando dá uma fechada ou uma esbarrada, porque é como se estivessem dando realmente em você aquilo lá, né? Você sente como se fosse fisicamente em você, né? E com relação ao piloto na corrida e na moto, tem esse tipo de coisa, não? Exatamente isso. Eu acho que a grande busca, pelo menos a minha também lá, não posso responder por todos os pilotos, mas a minha é você derreter em cima da moto. É exatamente. Ela ser uma extensão a ponto de você não comandar a moto. Você e ela ser uma coisa só, sabe? Então, uma vez eu tive o privilégio de entrevistar o Alexandre Barros. Até hoje é o maior nome da motovelocidade nacional brasileira. Chegou a ganhar do Valentino Rossi e tudo, muitos anos lá fora. E o meu maior tema sobre correr de moto é sobre o flow, sobre isso. O flow você consegue quando você e a moto é uma coisa só. Você não faz mais força no guidão contra esteio para inclinar, você não aperta uma barrinha ali, o manete para frear, e tudo é automático. Você está num fluxo de energia, que o Senna falava muito sobre isso, né? Quando ele teve a corrida dele em Mônaco, que ele ia dar quase uma volta no Prost e tudo, porque realmente funde. O filme Avatar tem muito disso. Para quem já viu Avatar, tem a parte que eles pegam o cabelo e colocam ali, né, na crina do animal e eles viram uma coisa só. E eu acho que isso fica bem claro, assim, quando você consegue acoplar na moto e ganhar essa armadura, digamos assim, onde você voa a meio metro do chão, é onde as coisas mágicas acontecem. É onde o tempo e espaço some. Você tem hora na corrida que você não sabe quantas voltas tá, como que tá, se simplesmente tá indo, fluindo. E essa sensação é maravilhosa, essa sensação é divina, é o êxtase, né? Eu acho que é por isso que muitos pilotos estão lá, ou quem corre no esporte a motor, ou esporte em si, quase todos os esportes, e não só o esporte, mas você aqui também entra em flow, que é nesse fluxo, a coisa só acontece, que é a grande magia, que é a grande mágica ali, o tesão barato da moto tá em sentir isso. Que legal. Alex, agora é o seguinte, eu trouxe aqui o
Beto Monteiro, que ele é piloto de truck, de stock car, de kart, enfim, né? E eu perguntei pra ele uma questão que é com relação à idade. Eu falei, cara, e aí, você não tem prazo de validade, né? Igual o jogador de futebol. O jogador de futebol, ele já entra sabendo que, cara, vou até aqui, né? Algumas pessoas conseguem ultrapassar isso um pouquinho mais, mas ele sabe que não é a mesma coisa quando ele entrou, que ele tinha 20 anos, né? E mesmo assim, ainda vai mudando, até por causa da experiência. Porque às vezes você não tem ali 20, o atlético, né? O porte vigor, atlético de, né? 20, mas você tá com a experiência de ter jogado tudo aquilo. E às vezes a experiência vai fazer a diferença pra você dentro do campo, né? E como é que você vê, assim, a questão pra moto, pra piloto? Você já tem uma coisa assim, eu já vou me aposentar, já sabe quando você vai se aposentar, né? Das corridas, já tem um plano, e como é que você enxerga isso? Eu acho que mais ou menos o que ele falou faz total sentido. Eu acho que cada vez mais o tempo vai passando e os atletas vão se preocupando na longevidade, né? Acho que por trás de tudo, em qualquer esporte que você não seja altíssima performance, né, que estraga até o corpo, mas se a pessoa dosar o que ela faz, a tendência dela ter uma longevidade é muito maior, tanto em vida quanto no esporte. Se ela realmente ama aquilo, enquanto o corpo permitir, o reflexo permitir, né? Enquanto a sua estrutura emocional, enfim, financeira, dependendo, porque o esporte não é barato a motor, mas eu também não vejo prazo de validade, sabe? Eu corro, na categoria que eu corro, tem um piloto italiano de 62 anos. Caraca! Tem um outro que eu competi recentemente que estava 50 e alto e assim, performance, andando junto com os meninos de 15, 18, 20. Olha só. Então assim, é o que você falou, o cara vai ter experiência, ele vai entrar, né, vai grudar na moto com mais facilidade e ele não vai ter essa ansiedade talvez dos jovens. Os jovens querem a qualquer custo, né? Às vezes ele não tem essa consciência do calma, respira, né? Deixa eu fazer com calma, tranquilidade. Tem a hora certa da ultrapassagem, tem a volta certa para você disputar. Enfim, eu acredito muito no que seu amigo falou, porque eu vejo aí, enquanto eu tiver condições e esse brava, né? Esse tesão por correr de moto, tá lá. E aos poucos, eu acho que a minha maior intenção é ir fazendo uma transição assim automática de poder auxiliar crianças, né, e pilotos cada vez mais depois desses 14 anos correndo de moto, para que a gente possa ver aí sementes para um futuro de 5, 10 anos, o Brasil tenha mais cultura, né, e mais fomentado, não só quando tem acidente, né? Então, assim, a gente acabou de vir sobre um acidente de fatalidade, onde todo mundo ouviu falar de novo de motovelocidade. Mas ninguém vê os meninos que estão correndo na Europa, que estão correndo no Mundial, o trabalho que vem sendo feito pela Yamaha e pelos campeonatos, sabe? Tem muita gente envolvida dando a vida para que a coisa melhore. E que não dá tanta visibilidade, e não, né? Tem zero. É sempre a desgraça que... Isso, então a gente vende muito, é isso mesmo. É igual o jornal, né? A gente, infelizmente, eu acho que no fundo, as pessoas até gostam, não sei, gosta de ver, fomenta mais a negatividade, né? O acidente, a fatalidade, porque lá dentro, no fundo, ela até satisfeita e feliz que não é com ela. Por isso que eu acho que toma proporções tão grandes, sabe? Alguma coisa acontecer com alguém lá, mas menos mal que foi comigo. Então, até o meu acidente também, você sempre acha que é o boxe do lado que vai acontecer o acidente. Isso é fato, para todo atleta, sabe? Não importa a área. Não, é só no boxe do lado. Até que alguma coisa séria acontece com você. Aí você precisa trazer a luz do risco, que realmente é verdadeiro para todos, e aí você precisa tomar uma atitude de minimizar isso. E só para linkar o Senna, que você fez a pergunta aqui, assim, eu não sei hoje como que ele reagiria depois de muito mais anos de bagagem. É claro que para aquele momento foi fundamental e necessário talvez a passagem dele, para trazer à luz a sombra da segurança, e hoje a gente ter tantos anos do esporte mais caro, né, o que mais é visto no mundo. Porém, na minha situação, eu também, no dia do meu acidente, eu não acordei bem. Eu tive um acidente no warm-up, que não é um lugar para você ter um warm-up, um acidente que você está só aquecendo. Não estava conectado comigo mesmo, sob pressão, sob várias coisas. E eu também não consegui não alinhar. Você entende que ele, provavelmente alguma parte dele queria não alinhar, né, não correr, mas eu também ali, e nem era, sabe, uma coisa bem menor, não tem nada de proporções, mas o grande lance somos nós mesmos, né, o quanto você precisa se autoconhecer para você falar, não, eu não vou largar hoje, não importa, né, porque você está disputando o título brasileiro, tem equipe, tem o patrocinador, tudo isso daí igual aconteceu com ele te faz você ir.
Mas hoje, olhando para trás, se eu tivesse um pouco mais de consciência, e a minha busca é que se um dia eu não estiver bem, se um dia alguma coisa tiver, sabe, sussurrando na orelha, a intuição estiver falando, eu espero que eu não alinhe, que eu não pague para ver o que vai acontecer. Por mais que venha muitos aprendizados, né, com as coisas negativas. Hoje eu vejo o meu acidente como uma das melhores coisas que aconteceu comigo. E é difícil falar isso. Porém, se acontecesse de novo, que eu possa, sabe, falar, hoje eu não vou correr. Deixa eu voltar para casa, para minha família, para minha filha, quem sabe na próxima. Mas isso a gente tem que evoluir muito, eu acho. Talvez. E eu acho que é amadurecer também, isso, né? Amadurecer. Ô, Alex, agora você tem uma outra profissão também que é a parte de modelo. Sim. E eu acho que o modelo, a questão da idade influencia muito mais ainda do que a questão de moto. Sim. Porque aí o corpo, né, você vai ficando mais... parecendo uma ruguinha aqui, não sei o quê, cabelo branco e tal. Pô, já não dá mais pra fazer esse tipo de publicidade, já não sou mais, talvez, tão requisitado, sim, né? Você vê algum tipo de ligação, né, além dessa questão da idade que eu trouxe aqui, entre a corrida, né, sim, com moto e o que você faz como modelo? Sim. Na verdade, são dois pilares quase opostos, né? Porque muita gente da moda fala, você é maluco, cara? Você vai correr de moto, você sofre um acidente, você tem que trabalhar semana que vem. Mas, para mim, eles se complementam. Se complementam porque se eu estiver me cuidando para ser atleta, treinar mesmo, buscar ser um atleta, comer bem, dormir bem, não usar drogas, não beber álcool, sabe? Fazer a coisa direitinho, meditar, mentalizar tudo. Eu acho que me ajudando a ser um atleta, automaticamente me ajuda a ser modelo. Legal. E o ser modelo, por ter visibilidade, trabalhar com algumas marcas e conhecer pessoas bacanas como vocês, tudo é uma conexão, né? Para você conseguir um patrocínio, para você conseguir um apoio, divulgar um pouco o seu trabalho, tudo são as conexões que você vai fazendo. Então eu acho que eles se complementam. Que legal. Eu acho que ele, assim, pode, é claro, uma coisa, quando eu tive um acidente, você fica um tempo sem trabalhar. Eu brinco que quando o meu acidente teve em 2017, foi o que o mundo experienciou da Covid, sabe? Na corrida, bandeira vermelha, Sim. É um acidente grave, todo mundo vai pro box, acabou. Eu tive essa bandeira só minha. O mundo continuou, a vida de todo mundo continuou, mas eu fiquei ali estagnado, sem treinar, sem correr, sem trabalhar, nada. Só. E aí você tem que passar por esse processo para voltar à vida e valorizar ela ainda mais, que foi a minha intenção. Mas eu acho que tudo é cíclico, tudo muda. Eu acho que assim, talvez na moto, com o tempo passando, vai dar para compartilhar mais essa bagagem, aprender com os novos, sabe? E trocar um pouco. Não as coisas que você sabe, mas principalmente as coisas que você errou, para tentar minimizar os erros dos próximos. Com a moda, a mesma coisa. Eu acho que ela vem mudando muito desses... Eu trabalho na moda há 23 anos já, e ele sobe, desce, vai. A moda é isso, vai e volta, cada vez mais vem raízes brasileiras e depois vem uma coisa e volta. E eu acredito muito que por mais que vai dando uma limitada, vai dando uma segmentada, ainda assim vai ter gente que vai querer consumir algo que seja verdadeiro. Por exemplo, você vai ficando mais velho, você vai ter que falar com um público mais velho. Então, se você trabalhar para um carro, para um banco, né? A pessoa tem que olhar e tentar falar, puxa, queria estar nesse banco, eu queria estar nessa roupa, ou nesse terno, ou com esse carro, com essa moto, enfim. Eu acho que isso ainda vai continuar. Eu tenho amigos de 50, 60 anos que estão inteirão e se cuidaram a vida inteira por ser modelo, que está fazendo trabalhos aí. Claro que a fatia vai diminuindo, eu acho que vai afunilando, assim. Uhum. Mas ainda existe, porque vai ter algum consumidor, né? Vai ter alguma marca que vai querer falar diretamente com ela. E aí eu acho que tem essa associação. Se você estiver bem, cuidado e as coisas convergirem, né, para estar ali, eu acredito que ainda vai mais um tempo, sim. Ô Alex, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui. Sumiu, Cara, foi um cara. papo super bacana. Eu acho que o que é legal, que eu procuro aqui, né, é sempre levar alguma coisa que agregue para as Legal. pessoas um conteúdo bacana no dia a Sim. dia, que às vezes ela ouve uma coisa e fala, opa, peraí, e chama a atenção dela e às vezes muda, Sim. né, o rumo da vida dela por alguma coisa que ela ouviu aqui. Então essa é a ideia. Eu acho que você trouxe muito isso Legal. pela sua experiência, pela sua vivência. Então eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço da oportunidade, parabéns pelo trabalho. Você é um semeador, né? Pega as sementinhas e vai jogando para todo mundo que está vendo. Isso é um projeto lindo, maravilhoso. Eu acho que mais pessoas como você, toda essa equipe, e que você traga cada vez, atraia cada vez mais pessoas que possa dar uma sementinha aí para que a gente possa viver melhor, né?
E parabéns, viu? Sucesso isso pra aí. você sempre. Obrigado. E ó, se você nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, ó. E lembra o que o Alex falou, a melhor volta é a volta pra casa. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.